Bom, a gente vai conversar aqui com o doutor Espartaco Ribeiro, está aqui com a gente, doutor Espartaco. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Paraíso, rapaz. Que bom recebê-lo para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema de interesse aí de toda a população do Brasil, né? Bom dia. Bom dia, pessoal. Fico realmente muito feliz com mais esse convite, essa oportunidade de estarmos aqui hoje juntos, conversando sobre esse tema que é tão importante, justamente nessa data que faz com que a gente lembre da importância que é conhecer e combater o AVC. O acidente vascular cerebral, né, o AVC, né, existem somente dois tipos, doutor Espartaco, ou existem mais? O AVC, ele é uma doença causada pelo acometimento das artérias que popularmente são chamadas de veias na cabeça. Existem dois tipos de AVC. O mais comum é o AVC provocado por uma obstrução, por um entupimento de uma dessas artérias na cabeça, parando de levar sangue, né, para uma região do cérebro. E segundo tipo de AVC mais comum, depois do isquêmico, é o AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico é provocado por uma ruptura, causando um sangramento para dentro do cérebro. Todos os dois tipos são extremamente graves e devem ser cuidados de forma rápida e detectados o mais precocemente possível. Desses dois tipos de AVC, existe um tipo de AVC que é mais grave ou todos estão no mesmo nível de gravidade? Os sintomas causados pelos AVCs, eles podem ser graves, leves e moderados. Não existe um mais grave. Eu posso ter um AVC isquêmico, que é esse provocado por uma obstrução de uma artéria muito grave, um AVC hemorrágico, mesmo tendo uma hemorragia na cabeça, mais leve. Então, não tem como a gente saber, inicialmente, que a pessoa que está tendo AVC, se ela está tendo um tipo ou outro. É fundamental que haja o reconhecimento, né, dos sintomas e que a pessoa seja encaminhada ao hospital. Ridiela Oliveira. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Ainda falar sobre esse evento que aconteceu, na segunda-feira, né, no dia 28, ontem, houve uma ação no Beco do Cotovelo, não é isso? Sim, ontem, coincidentemente, nosso centro de cuidados ao AVC do Hospital Regional Norte completou 2 anos de funcionamento e nessa semana de programação de várias ações voltadas principalmente para a população para divulgar os sintomas, os sinais dos AVCs e o que fazer quando tem um AVC, foi realizado um momento lá no Beco do Cotovelo com os estudantes universitários da enfermagem, especificamente da Faculdade Luciano Feijão. E hoje foi realizado lá no Mercado Central um grande momento, né, de muita atuação, que inclusive continua sendo realizado lá com o pessoal da Liga Multiprofissional do Uninta, né, a participação principalmente de enfermeiros e enfermeiras que estão lá nesse momento divulgando os sintomas do AVC, a necessidade de tratamento urgente, de encaminhamento rápido para o hospital e também beneficiando a população com medidas, aferição da pressão arterial e da glicemia para verificar as taxas de açúcar no sangue. Muito legal. Essas ações, elas seguem durante toda essa semana ou somente hoje? Como é? Sim, são ações que têm antecedido o Dia Mundial do AVC, então já começaram desde a semana passada e vão continuar ainda no início de novembro. São ações que estão sendo realizadas já nas faculdades aqui de Sobral, nas universidades, faculdades Luciano Feijão, Uninta, Universidade Federal do Ceará e também em escolas particulares e públicas da região. Nós vamos também atuar junto com os agentes comunitários de saúde e a gente espera também ter um espaço em alguns dos polos industriais aqui de Sobral, dentre eles a Grandene, que é uma grande parceira nossa, incentivo e divulgação dessa campanha. Olha, você que está assistindo a gente agora, você que está ouvindo a gente pelo rádio, se quiser fazer alguma pergunta também, fica à vontade, nossos telefones estão liberados aqui para você ligar e participar com alguma pergunta, algum questionamento. Doutor Espartaco, quais são os principais fatores que podem, né, causar um AVC? Pronto, os AVCs, eles podem ser causados principalmente pelo que a gente chama de fatores de risco vasculares. Como eu falei agora há pouco, o AVC que é provocado por uma obstrução de uma artéria, o que é que entope essa artéria? Normalmente é o excesso de gordura que circula pelo nosso sangue, o colesterol alto.
E existem também doenças cardíacas que podem formar coágulos no coração, e esses coágulos circulam pelo sangue e vão para a cabeça. O que é que eu posso fazer para evitar que isso aconteça? É simples, né? Ter uma vida saudável. Então, evitar o sobrepeso, praticar atividades físicas que faz com que isso diminua os níveis de colesterol no sangue. A gente sabe que os colesteróis, que são as gorduras no sangue, eles são aumentados, eles aumentam se eu tiver pressão alta não controlada, um diabetes não bem equilibrado, se eu não dormir bem à noite, se eu fumar, se eu beber de forma excessiva. Então, todos esses fatores têm que ser cuidados, controlados, amenizados, para diminuir a chance e o risco de ter um AVC. Até onde a atividade física pode favorecer para que haja uma diminuição desse risco? As atividades físicas em geral, por pelo menos 30 minutos por dia, são essenciais porque elas vão controlar essencialmente o peso, né? E aliado a uma alimentação balanceada, elas vão diminuir, então amenizar outras doenças que podem levar ao acúmulo de gordura, de colesterol no sangue. Então a atividade física vai melhorar o seu sono, vai melhorar a sua pressão arterial, vai diminuir a possibilidade de você ter um diabetes, e isso vai favorecer com que você tenha um bem-estar e assim também o protegendo contra os AVCs. Doutor, existe uma idade assim específica para ter um AVC ou não? Não, a gente sabe que o fato de envelhecer já é um fator que aumenta o risco do AVC acontecer. Então, a grande maioria das pessoas que são afetadas com os AVCs tem acima de 60 anos. Mas nós temos visto, e de forma que está nos surpreendendo, que pacientes mais jovens também estão sendo afetados por AVC. Pacientes da faixa de 30, 40 anos, até crianças podem ter AVCs. Claro que são situações mais raras, mas tudo isso pode acontecer, no caso, diante de doenças que devem ser investigadas. Mas a idade mais comum, os pacientes mais afetados, são pacientes acima de 60 anos. Quais são as complicações após um AVC? Pronto. As complicações são as sequelas que podem ficar, e que são essas sequelas que a gente tenta evitar com a unidade de AVC, com reconhecimento precoce. Então essa sua pergunta é extremamente importante, porque me faz querer comentar mais uma vez como identificar um AVC. Quais são os sinais, os sintomas que mais nos levam a pensar que você está tendo um AVC? O primeiro deles, a gente tem até um mnemônicozinho, uma palavrinha que ajuda a lembrar. Palavrinha essa que é uma sigla chamada SAMU, que nos remete às ambulâncias, ao serviço de urgência e emergência que nós temos. Então o S seria a capacidade que a pessoa tem de fazer um sorriso. O seu paciente, a sua familiar, consegue falar, consegue fazer um sorriso? Não, tem a boca torta. Opa, então isso já pode ser um sinal de que eventualmente, se isso surgir de repente, já pode ser um sinal de um AVC. Então não consegue sorrir. Um abraço, se a gente for lembrar da palavra SAMU. Então será que essa pessoa, de repente, que está se sentindo mal, ela consegue abraçar, levantar os dois braços? É uma suspeita de AVC se um dos braços, por exemplo, estiver fraco. Ela consegue levantar mas um outro braço, um lado do corpo, não estiver mexendo bem. É outro sinal muito característico. O M seria uma referência à capacidade de falar. Pode ser mensagem, será que ele consegue passar uma mensagem? Será que ele consegue cantar uma música? Então a dificuldade para falar, para sair a palavra, para sair uma frase, ou que essa palavra sai de forma mal articulada, embolada, também é outro sinal de AVC. Então esses sinais, boca torta, fraqueza em um lado do corpo, dificuldade para falar ou fala embolada, devem nos levar a imaginar que essa pessoa está tendo um AVC, e que esses sinais podem ser sequelas, podem ficar se a gente não tratar rápido. Por isso o U da palavra SAMU é urgente. E esses pacientes devem ser encaminhados o mais rápido possível para a unidade de saúde. Quem mora em Sobral, por exemplo, deve ir direto para o hospital, para a emergência do Hospital Regional Norte. Quem mora fora de Sobral deve ligar para o SAMU, e o SAMU vai orientar o que deve ser feito. Na maioria das vezes, esses pacientes podem vir para o Hospital Regional Norte, que moram fora de Sobral, após ligar para o SAMU, no próprio carro, próprio, ou numa ambulância do município. Não precisa o SAMU ir pegar e transportar esses pacientes. Mas quem mora fora de Sobral, é fundamental ligar para 192 para que o SAMU oriente e que esses pacientes
sejam transportados, venham o mais rápido possível para o nosso hospital, porque o SAMU vai nos avisar. Então é importante que nós estejamos sabendo que vocês estão vindo para o hospital. Mas quem mora em Sobral, a emergência, ir para a emergência do regional é o primeiro caminho. E é importante ainda que saiba, que seja conhecido que existe um tratamento que deve ser feito nas primeiras horas do início dos sintomas de um paciente com suspeita de AVC, porque essa medicação feita na veia, não é um comprimido, só pode ser feito no hospital. Esse tratamento, quanto mais rápido ele for feito, maior a possibilidade da gente reverter, da gente desobstruir, desentupir essa artéria na cabeça que está afetada, minimizando assim, diminuindo as sequelas do AVC. A gente estava conversando aqui antes da entrevista, né, o doutor Espartaco falando aqui sobre essa questão do atendimento e essa, como você falou aí, por exemplo, pessoas de outros municípios, elas precisam, por exemplo, uma pessoa que está, por exemplo, lá na Meruoca, no sítio, ela sentiu, suspeita que é AVC, ela precisa, o correto seria ela ir para um hospital de referência lá no município, e aí de lá o município encaminha, né? Ou seja, sim, não vir direto para o hospital regional, né? Diferente, por exemplo, de quem está num distrito, que é de Sobral. Aí ela pode, por exemplo, pegar uma ambulância lá do distrito e vir direto para o hospital regional. Lembrando que, por exemplo, se a pessoa de repente, eu prefiro ir para a Santa Casa também recebe esse tipo de paciente, né? Mas como você falou aqui, esse tratamento inicial só é feito no hospital regional. Exatamente. Os pacientes que têm, as pessoas que têm sintomas que são suspeitos de AVC, que estão dentro do município de Sobral ou dos distritos de Sobral, uma vez que constataram isso, podem ligar para o SAMU? Claro que podem. Para conversar, para saber se isso parece mesmo AVC? Sim. Mas como também, o SAMU vai orientar da melhor forma, mas como também podem se direcionar já imediatamente para a emergência do hospital regional. Isso nas primeiras horas que acontece o AVC. Então o hospital regional está de portas abertas para os pacientes que moram na região, no município de Sobral, nas primeiras horas. Por quê? Porque essa medicação só pode ser feita, que nós temos no hospital regional, e não tem nenhum outro hospital, esse tratamento só pode ser feito nas primeiras horas do AVC, até no máximo 4h30 dos sintomas. E quem está em outro município, a forma mais rápida de chegar ao regional e receber esse tratamento, quem está em outros municípios deve ser ligando para o SAMU. E aí o SAMU vai nos comunicar e a gente vai orientar a forma mais rápida de vir para a gente. Doutor Espartaco, muita gente questiona, por exemplo, você tem um acidente vascular cerebral, aí a metade do corpo, por exemplo, não está mexendo, o rosto fica aquela situação deformada, mas aí muita gente se preocupa, não vai voltar mais ao normal. Essa questão, por exemplo, de a maioria das pessoas, elas voltam à atividade motora normal, ou demora mais tempo, existem casos que demoram mais, ou existem situações que não retornam mais ao normal, e isso depende muito do tempo de atendimento? Sim, isso depende do tamanho do AVC, de qual artéria, qual veia, né, no caso a artéria, que é o nome correto, foi afetada, porque tudo é uma questão de sangue chegar ao cérebro. Uhum. Se o sangue não chega a uma pequena parte do cérebro, porque foi uma pequena artéria que entupiu, essa pequena região que parou de receber sangue vai parar de funcionar e vai causar sintomas mais leves e que serão mais fáceis de serem tratados, recuperados com a fisioterapia, por exemplo. Então esse paciente vai ter, que teve um AVC pequeno, pequenas sequelas. Ou talvez se recupere até 100%. Diferente de um paciente que pode sofrer um AVC provocado por uma obstrução de uma grande artéria, que leva sangue para grande parte da cabeça, do cérebro, e essa parte que para de receber sangue vai parar de funcionar. Exceto se o tratamento que for feito rápido tentar desobstruir, o sangue voltar a circular, mas se isso não acontecer, essa região que passou a não funcionar por conta da falta de sangue, vai causar sequelas graves e que sempre a gente consegue amenizar. Não existe hoje um tratamento para o AVC que não melhore a vida do paciente. Mesmo os pacientes mais graves, com sintomas mais graves, devem procurar o hospital, tá? E a reabilitação, a fisioterapia pós o AVC deve ser feita em todos os pacientes, minimizando as suas sequelas. Não é para um paciente com suspeita de AVC ficar sem receber assistência hospitalar. Tem que vir para o hospital.
nas primeiras horas, até 4 horas do início dos sintomas, o local é o Hospital Regional Norte, ou direto para a emergência, ou se morar em outra cidade, se não Sobral, ligando para o SAMU, mas que, eu tenho um parente, um tio que está sentindo já uma fraqueza do lado direito, sem falar direito, há 2 dias. Nesse caso, infelizmente, essa medicação que nós temos no Hospital Regional não pode ser feita para esse paciente, porque ele já está há várias horas do AVC. Então, esse medicamento pode trazer consequências graves. É um tratamento que só deve ser feito nas primeiras horas. Mas esse paciente tem que ficar em casa de forma alguma. Ele tem que procurar a assistência de saúde próxima da casa dele e ser encaminhado normalmente para a Santa Casa de Sobral, que é onde também cuida de pacientes com AVC, fora depois desse período de tempo de 4 horas. E Diele? A gente tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte. Ela pergunta sobre o Hospital do Coração. Não pode ir para lá mesmo tendo histórico? O Hospital do Coração é um grande centro de cuidados de saúde aqui da nossa região, muito importante para todos nós, mas como o próprio nome comenta, ele é especializado nos cuidados, a nível público de saúde para o coração. Então ele não tem o suporte, os equipamentos, os profissionais adequados para tratar um AVC. Ele vai ser reconhecido, se você for para o Hospital do Coração, mesmo assim, lá os médicos vão detectar que é um AVC e vão lhe orientar a procurar o Hospital Regional Norte. Então, para não perder o tempo de ir para lá, se esse familiar está sentindo uma fraqueza em um lado do corpo, dificuldade para falar, ou uma boca torta, digamos assim, ele nem deve pensar em ir ao Hospital do Coração. O Hospital do Coração a gente vai quando a gente tem uma dor no peito, uma suspeita de infarto no miocárdio. A gente vai para uma maternidade quando a mãe está para ganhar neném. E a gente tem quando a gente está suspeita de AVC, agora deve ficar na cabeça da população que devem ir nas primeiras horas para o Hospital Regional Norte. E é uma doença que precisa ter muito cuidado, né, doutor Espartaco? Eu estou vendo aqui algumas informações, até novembro de 2023, mais de 110 mil brasileiros morreram por AVC. Em 2024, até o momento, 10.125 pessoas foram vítimas dessa doença. Ou seja, suspeita de uma AVC, o ideal é procurar a unidade hospitalar o mais rápido possível, né? Sim, é por isso que é tão importante reconhecer, sabendo o que pode levar a uma suspeita de AVC, o que é que a pessoa sente, como é que ela fica, mais rápido eu vou identificar, o familiar vai identificar, a pessoa vai se auto-identificar eventualmente e ao hospital e de lá ser encaminhado para um centro de referência maior. Em até 2023, o AVC era a principal causa de morte no Brasil. Já em 2024, a principal causa de morte, tá, gente? Em 2024, ele está entre as principais causas de mortalidade de doenças que causam morte na população, juntamente com as doenças como infarto do miocárdio. É mais comum em pessoas acima de 60 anos, mas isso não exclui jovens, crianças? Não exclui. Todos os sintomas, tudo aquilo que você sentir de forma súbita, que começou de uma hora para outra, de repente, e afetando principalmente um lado do seu corpo, ou com dificuldade para falar, deve ser suspeitado que possa ser um AVC. Não importa a idade. Nós estamos tendo, como eu comentei agora há pouco, no Hospital Regional Norte, na unidade de AVC, pacientes cada vez mais jovens com esses sintomas, com AVCs. Tem os pacientes de mais idade, mas também os pacientes mais jovens. Então, na verdade, a idade hoje é um fator que a gente não deve levar muito em consideração, e sim o que a pessoa está sentindo. O que prejudica mais? Qual o fator que mais influencia, doutor Espartaco? Fumo ou gordura? Acho que os dois são fatores de alto risco, de elevado risco para a pessoa ter um AVC. O fumo, ele vai favorecer o aumento das taxas de gordura ou fazer com que essas gorduras que circulam no sangue se preguem nas paredes das artérias, das veias, e com o tempo elas vão se acumulando, se juntando e acabam entupindo aquela artéria. E o fato de eu comer a gordura, uma alimentação rica em gorduras, também favorece com que haja um entupimento. Então, o fumo é ruim porque, além disso, ele pode causar doenças no pulmão. Né? E o excesso de gordura pode causar também, além do AVC, infarto no coração e outros problemas como pressão alta e diabetes. Então, os dois são muito ruins. Muito legal, né? Pois é. A pessoa, por exemplo, que estiver bebendo, comendo uma picanha e fumando cigarro, viu, Ismael?
tá com o pé na cova. Ele tá no pé na cova. É mais ou menos isso. Talvez dure ali se for jovem, talvez dure uns 10 anos. Se passar, já tiver mais de 55, se for pode da idade do Ismael. Aí, 2 anos é o suficiente. Ou da idade dela, né? Pra começar no fumo, né? Rapaz, brincadeira, gente. Mas as pessoas têm que observar mais isso, né? Procurar ter atividade física, né, doutor Esparta? Sim. Educar a alimentação, né? E evitar fumar mesmo, né? Sim, o fumo realmente deve ser cada vez mais condenado, né? Porque não existe benefício, na verdade, é só malefício, só coisas ruins, só doenças ruins ele traz para nossa saúde. Isso inclui aquele pendrive também que essa galera gosta de fumar, né? Sim, todos eles, né, têm o contato com a nicotina, com a fumaça, e todos eles são maléficos, não importa o tipo. Queria agradecer ao doutor Esparta aqui, muito obrigado pelas suas informações. Se quiser falar mais alguma coisa aí a respeito também do Hospital Regional Norte, fique à vontade, viu? Tá. É muito bom, gente, ter esse momento com todos vocês, né, chegar na casa de vocês, essa mensagem que é tão importante e que deve ser cada vez mais repetida, né, por vocês que estão ouvindo, para os seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho. Que a doença vascular cerebral, o AVC, é uma doença que mais mata, é uma das doenças que mais mata atualmente. E que hoje em dia nós dispomos de um tratamento para reverter, para amenizar, quem sabe até para curar esse AVC, se essa medicação, se esse tratamento for feito o mais rápido possível. Então, para que chegue ao hospital e que seja atendido de forma correta, nas primeiras horas do AVC, é fundamental identificar, saber os sintomas sugestivos de AVC, fraqueza em um lado do corpo, dificuldade para falar, boca torta, são os principais. Procurar, né, quem não está em Sobral, uma assistência, um centro de saúde, e ligar para o SAMU. E aí vão ser dadas todas as orientações para virem para cá. Ou quem estiver em Sobral, no município de Sobral, ir imediatamente para a emergência do Hospital Regional Norte. Agradeço demais todo esse apoio que vocês nos dão sempre, e estou à disposição para o que vocês precisarem. Um grande abraço. Muito obrigado, doutor Esparta, que a gente está sempre à disposição de vocês. Qualquer novidade, minha amiga Terezinha, obrigado. Qualquer coisa a gente está à disposição, tá bom? Vamos pro